Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Nosso primeiro dia de aula, o último bloco aqui de História Eclesiástica 1. As nossas aulas estão sendo gravadas. Samuel, faz de novo a sua pergunta sobre os livros apócrifos, porque agora eu vou responder e eu vou estar abrindo aqui para todos vocês também o material do professor Tiago Perim, né, que vai ser bom, porque a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto sobre a história da igreja e vamos citar um pouco também dos apócrifos. E eu vou citar também quando que eles foram colocados na Bíblia, quando eles foram feitos, mas quando eles foram colocados, porque tem uma grande diferença isso daí, tá bom? Qual era a sua pergunta, Samuel? Bom, a minha pergunta é se os livros apócrifos eles foram instituídos junto com os livros que a gente já conhece, né? Os 66 livros da Bíblia que a gente já conhece, ou se eles vieram depois, né? Eles vieram a ser instituídos depois, porque na Bíblia católica a gente tem os livros que a gente conhece, mas também tem esses livros apócrifos. Então, eu queria saber a ordem cronológica, se eles vieram antes ou foram imputados depois. Joia. Então, muito boa a sua pergunta, viu? Isso aí. Olha, historicamente, muitos apócrifos foram escritos logo ali no início dos primeiros séculos. A gente vai ver aqui pelo material do professor Tiago Perim. Só o que acontece, Samuel e Juliana? A igreja, quando pegava esse material e lia, via neles erros doutrinários grotescos. Então diziam, não foi um apóstolo que escreveu isso, porque um apóstolo jamais escreveria sobre bruxaria, sobre feitiçaria, sobre politicagens e tantas outras coisas que até mesmo contrariavam vários textos bíblicos. Então, qual era o posicionamento dos pastores e principalmente daquilo que nós chamamos de patriarcas daqueles dias? Porque na igreja primitiva, logo ali nos primeiros 3, 4 séculos, haviam os pastores e havia os grandes pastores, que eram chamados de bispos, que cuidavam dessas igrejas. E durante os 5 primeiros séculos, haviam pelo menos 5 grandes patriarcas, que em cada região cuidavam daquelas igrejas e daqueles pastores. Uns ficavam em Constantinopla, outros ficavam em Jerusalém, outros ficavam em Antioquia da Síria, outros ficavam em Éfeso. Então, o que acontece? Eles ficavam nesses lugares e quando aparecia essa novidade, por exemplo, o Evangelho de Judas, eles já se reuniam e diziam, não, isso daqui é um livro que alguém, não se sabe o motivo ou o porquê, escreveu querendo dizer que é o Evangelho, mas de fato não é. Então, a primeira questão era doutrinária. A segunda questão é que realmente não tinha essa autoria, não tinha essa validade dentro do colegiado apostólico. Então, por essa razão, eles eram desconsiderados. E esses livros, então, eles não alcançavam um prestígio dentro da igreja como o livro sagrado. O que acontece? Isso aconteceu durante os primeiros séculos. Então, isso também não era algo novo, porque lá no Velho Testamento, muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo para você, Samuel e Juliana. O livro dos Macabeus, que está no Velho Testamento, como que os judeus faziam a leitura do livro dos Macabeus? Que era um livro histórico que foi escrito falando um pouco da história dos Macabeus. Mas nem por isso eles queriam admitir que aquele livro era um livro canônico, ou seja, um livro sagrado, que foi escrito da mesma forma que foram escritos os livros ali de Jeremias, de Esdras. Então, os judeus no Velho Testamento, quando eles têm ali Judite, quando eles têm Macabeus, quando eles têm Segunda Daniel e etc. e tal, eles sabiam que alguns judeus escreveram esses livros, mas eles não tinham peso de livro sagrado. Então, fazia parte da cultura e da literatura judaica, mas não eram livros sagrados. Então, quando um judeu se reunia para ler a Torá,
se reunia para ler ali os livros proféticos, os livros históricos ou os livros poéticos, eles não pegavam esses livros. Mas no dia a dia, quando eles estavam ali conversando, alguém falava, vocês viram a profecia, por exemplo, de Enoque? E eles debatiam entre eles como um livro a mais. O que eu comparo? Eu comparo mais ou menos ao que acontece nos nossos dias. Você viu fulano de tal pregou? Pregou. Mas o que você achou da pregação dele? Eu achei que ele se perdeu, porque só falou de política, por exemplo. Ele só fez da igreja ficar dando risada. A gente riu bastante, mas não teve conteúdo bíblico. Ele não tinha autoridade, né? Oi? Os livros não tinham autoridade. Não tinha autoridade, exato. Então, eles não passavam por aquilo que nós ensinamos do cânon, ou seja, da régua. Ou seja, não eram considerados sagrados, porque não tinham profecias, as profecias não se cumpriam, eram profecias genéricas, ou seja, quando não tinham heresia mesmo. Lendas, né? Eram lendas. Exato. Então, Samuel, o que acontece? A gente vai ver já, mais para frente, que depois que Martinho Lutero levanta as 95 teses, que ali nasce logo na sequência aquilo que historicamente é chamado de Reforma Protestante, os católicos e o papado, tentando fazer uma defesa à obra de Lutero e aquilo que Lutero e os demais reformadores foram fazendo, o que acontece? Nasce na história da Igreja Católica aquilo que é chamado de Contra-Reforma. Então, a Igreja se reúne, o Papa se reúne, e ali eles gastam por anos fazendo ali uma... Como que a gente vai agora se preparar para enfrentar esses hereges? Que, no caso, seriam, os hereges aí, seriam os protestantes, que surgem com Lutero. Eles excomungam Lutero e qualquer um que se enverede para o caminho no caso, do protestantismo. E aí nasce a Contra-Reforma. E na Contra-Reforma, entre as coisas que eles põem, eles tentam dizer o seguinte, não, nós temos sim autoridade sobre a Bíblia. E por essa razão nós queremos mostrar que esses livros também são sagrados. Aí eles colocam vários livros no Velho Testamento. Aí eu pergunto, por que eles não colocaram no Novo Testamento? Porque eles iam dar um tiro no pé ainda maior. Porque os do Velho Testamento, como são histórias judaicas, é mais ou menos o seguinte, fica entre uma discussão entre os judeus. Mas se eles colocassem, por exemplo, os evangelhos, no caso, como, por exemplo, o evangelho de Judas e tantos outros evangelhos, aí as heresias são tão gritantes que eles não iam poder fazer nada. Então, o que eles fazem? Eles mexem só no Velho Testamento para mostrar o seguinte, que quem cria e quem tem autoridade de poder dizer o que é canônico é a igreja. Logo, eu posso mexer no Velho Testamento e valido o Novo. Querendo dizer o seguinte, nós somos a autoridade sobre a igreja. E eles não só fazem isso para demonstrar a sua autoridade sobre as Escrituras, mas também para dizer o seguinte, todas as nossas decisões ao longo desses 1.500 anos, como é o culto a Maria, o culto aos santos, os dias sagrados, a infabilidade papal, isso tudo a igreja, na sua tradição, decidiu, porque nós estamos, eu diria, a autoridade da igreja, ela está em pé de igualdade com a Bíblia. Então, é por isso que nasce a Contra-Reforma. Entendeu, Samuel? E aí, somente no ano de 1500 e pouco, que eles colocam esses livros chamados apócrifos no Velho Testamento. Estão entendendo, Samuel? Entendi sim, pastor. Entendi sim, ficou bem claro. E nós não acreditamos que a igreja ela tem esse poder sobre as Escrituras. Por isso que ela responde a minha pergunta que você falou lá. A ideia católica é essa da igreja acima da Escritura. Porque exatamente. É eles quem manobra. É ela quem coloca, quem dita a Escritura, como deve ser. Exatamente. Porque eles usam o seguinte, assim como Deus se revelou aos judeus no Velho Testamento, se revelou aos apóstolos no Novo Testamento, se revelou agora aos líderes da igreja durante a história eclesiástica. E, em outras palavras, eles estão acrescentando sobre o texto sagrado. Por exemplo, a Bíblia não fala de infabilidade papal. A Bíblia não fala de culto a Maria. A Bíblia não fala de culto aos santos. A Bíblia não fala de purgatório.
Então, por exemplo, vocês sabem que para ser um católico, a pessoa precisa dizer que Maria é mãe de Deus, e para que uma pessoa seja católica, ela precisa adorar Maria. Nós temos uma estima muito grande por Maria, mas jamais a adoramos. Por quê? Porque ela não é corredentora da humanidade, ela foi mãe de Jesus, logo ela é mãe de Deus na pessoa de Jesus, mas ela não é mãe do Pai, e ela não é mãe do Espírito Santo no sentido porque o Pai é Deus eterno, e ela, como pessoa, ela gerou Jesus. Jesus é Deus. Na pessoa de Jesus tem o Pai, sim, tem o Filho, sim, mas percebam o sofisma. Então, um católico só é católico se ele adorar Maria. Então, por exemplo, hoje, né, a gente vê isso muito nos nossos dias, o catolicismo se aproximando muito do protestantismo, querendo dizer que nós somos a mesma coisa. Não, nós não somos, porque eu não adoro Maria. Um dia eu adorava Maria, porque eu não conhecia as Escrituras. No dia que eu vi que as Escrituras diz que há somente o intercessor entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem, eu pedi perdão a Deus e falei, não, nunca mais na minha vida adoro nem a Maria, nem a nenhum outro santo, e nem a ninguém, nem a pastor, nem a igreja, nem nada. Eu adoro somente a Deus. Então, nós não somos católicos apostólicos romanos. Então, mas o católico apostólico romano, ele tenta hoje, nos nossos dias, né, e até o evangélico tenta flertar, dizendo que a gente é a mesma coisa. Não é. O catolicismo e o protestantismo têm muitas coisas que são parecidas, e são iguais, mas há grandes rupturas, há imensas rupturas, e é por isso que nós devemos deixar as coisas no seu devido lugar. Eu tenho bons relacionamentos com católico, mas católico é católico, protestante é protestante, até porque recebemos esse nome porque protestamos, né? Então, outra questão, a autoridade da igreja sobre a Bíblia, não, somos contra. A igreja nasce por causa da Bíblia. Nós seguimos a autoridade da Bíblia. O princípio que Lutero institucionalizou, levantando, não institucionalizou, que ele declarou como uma só fé, uma só graça, uma só escritura e um só Senhor, o solas, né? Isso a gente sustenta até hoje. É só uma fé, é só uma graça, é só um Senhor, né? Mostrando, a gente segue essa escritura e é por causa dela que estamos aqui fazendo igreja, né? Tá bom? Então vamos agora para o nosso slide do professor Perim, tá bom? Joia? Pastor, deixa eu só fazer mais uma pergunta antes do senhor concluir, passar para frente, é que a gente estava falando aqui da Igreja Católica e sobre esse poder que ela tem de manipulação, e talvez não, essa é uma pergunta que eu tenho para fazer. O senhor acha que por ela ter essa manipulação, assim como ela institucionou ali os livros apócrifos na Bíblia, o senhor acha que, devido a esse poder, ela pode ter alterado alguma coisa na Bíblia? O senhor falou que ela acrescentou com o decorrer dos anos, mas será que pode ter ocorrido de ter tirado também algo da Bíblia ou não tem essa hipótese? Então, o que acontece agora, a gente teria que entrar para uma outra aula que nós não temos, infelizmente, essa grade na nossa aula, seria dos manuscritos, oh meu Deus, manuscritos, que seria uma matéria, né, que fala sobre os textos originais. Eu não acredito nisso, Samuel, porque, assim, a manuscritologia, né, que seria essa matéria sobre tanto os textos receptos quanto os demais, o que acontece? Há uma discussão muito grande, etc. e tal, mas a gente não vai entrar muito nesse assunto, mas eu acredito que não, sabe por quê? A Igreja Católica, ela vai ter essa formação, o início dela é depois ali do ano 500, 600. Então, a igreja já estava formada, já estava montada, a Bíblia já tinha 500 anos de história, entendeu? Então, esse poder, eu acho assim, eles poderiam até querer isso, mas eles não têm esse poder, entendeu? Esse poder eles não têm. Eles não têm essa força. Então, eles não alteraram, como eu disse, eles alteraram o Velho Testamento colocando os apócrifos. Mas o Novo Testamento eles não mexeram, e também não mexeram no Velho Testamento, porque, assim,
o nosso Velho Testamento, você vai aprender bastante isso, Samuel, na introdução ao Antigo Testamento 1 e 2, o Antigo Testamento, quem cuidava do Antigo Testamento eram os judeus. Então, assim, há uma história praticamente de 1.500 anos onde os judeus cuidaram do Velho Testamento. E depois há uma história de mais de 500 anos onde os judeus e cristãos cuidaram tanto do Velho Testamento quanto do Novo. Então, a Igreja Católica, ela não conseguiu mexer nisso. Eu posso até dizer que eles queriam, viu, irmãos? Você não tem a dúvida disso, né? Mas não conseguiram, isso está além deles. Por isso que eles criam, né, o que eles chamam de dogmas, que são as novas leis religiosas criadas depois da institucionalização do cristianismo. Tá bom? Beleza, Fio? Beleza, pastor. Mas aí com as outras matérias isso vai ficando mais claro para você, tá bom? Tá bom. A aula de crítica do Novo Testamento, que vai estudar os manuscritos, é muito boa, é muito complicada, irmãos. Mas, ao mesmo tempo, quando vocês tiverem a oportunidade de pegarem um módulo e fazerem, façam, porque vale a pena. É que a gente não vai ter tempo de trabalhar, né, nas nossas grades sobre isso, tá bom? Tá bom. Beleza. Então, vamos lá, meus irmãos. Apóstolos, feitos e lendas. História da Igreja. O nosso querido professor Tiago Perim, né, montou esse slide em 2010, mas esse material ainda ele é bem útil ainda hoje, porque ele traz alguns assuntos. Percebam, irmãos, a matéria de História da Igreja, quando a gente está comendo sobre fontes boas e fidedignas, a gente muitas vezes vai ler um livro de 100 anos atrás e ainda é bom para nós. Porque diferente de ética cristã, que vai criando novos formatos, novas correntes, e a gente precisa refazer, né, muitas coisas, a história da igreja e a arqueologia, é difícil ter uma mudança muito grande na chave, porque geralmente é o que já se descobriu. A gente acaba tendo uma mudança muito grande na história quando a gente descobre algo novo, né? Tá bom? Então, leia para nós, pastor Johnny, por gentileza, esse slide, por favor. Isso. Apóstolos, feitos e lendas. A. Apóstolos, listas. B. Apócrifos, pseudos, epígrafes e deuterocanônicos. C. História dos apóstolos pós-Novo Testamento. E D. Que é a bibliografia. Ou seja, é a pauta do que ele vai trabalhar aqui nesse pequeno slide, eu quero passar para vocês. Então, olha só que interessante aqui, irmãos. Os apóstolos, né, são mencionados na Bíblia. Olha só. Apóstolos, a lista está aqui, está nos textos de Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6 e Atos 1. Aqui, ó, temos uma hierarquia. São os 4 primeiros, né, que trazem essa hierarquia. Aí vem aqui, ó, duplas se repetem. Afinidade ou pela evangelização. Vocês vão ver que nas listas algumas duplas se repetem. E existem lacunas significativas na história dos apóstolos, ou seja, quais são as lacunas? Aqueles hiatos, a gente não sabe muita coisa do que aconteceu. E por isso que nessa história de história eclesiástica, os livros vão pincelar. E hoje, né, e nas próximas aulas, a gente vai ir de forma cronológica. Então, a gente vai remontando a história eclesiástica, né, a partir ali do nascimento de Jesus e até os apóstolos e depois do Novo Testamento, e assim a gente vai estar indo. Então, depois vocês leiam com calma, mas é bem interessante, né? Algumas listas, né, por exemplo, aqui, né, trazem ordens diferentes, né? E alguns nomes também um pouco diferentes, tá bom? Por exemplo, muitas vezes muda a ordem, né? Que nem aqui, ó, Filipe está 1, 2, 3, 4, 5, Filipe está aqui, depois vem Tomé, depois vem Bartolomeu, mas na ordem de Atos veio Tomé antes de Bartolomeu, outros colocam Tomé numa posição diferente de Mateus, então assim, isso é irrelevante, tá bom? E só Atos que no lugar de Judas coloca Matias, né? Como a gente já sabe que Matias acaba sendo eleito no lugar de Judas, tá bom? Tudo bem até aí? Tudo bem. Leia para nós, pastor, por gentileza, Apóstolos, Feitos e Lendas. Agora a gente vai entrar um pouquinho nos... B. Apócrifos, pseudoepígrafes e deuterocanônicos. Definição.
corpo de escritos não considerados canônicos por causa da sua inautenticidade. Opa, ou seja, só uma pausa, pastor, por gentileza. Inautenticidade. Olha aqui, os argumentos dessa inautenticidade. Pode ler para nós, pastor. Argumentos externos, testemunho da igreja, cristãos e líderes, e internos, incoerência doutrinária. Então, Samuel, logo quando saiu o Evangelho de Tomé, aí a igreja lia, falou, tá estranho. Tá estranho. Não tá casando com nada aqui, ó. É uma história desconexa com a história do Novo Testamento. Logo, alguém se passando de Tomé, já que não tinha. Deixa eu dar uma explicação interessante aqui, irmão. E por quê? Vamos lá, meus irmãos. E o que fazia alguém querer escrever o Evangelho de Tomé? Vamos lá, o que vocês acham que era? Vamos pensar um pouco. O que dava na telha de alguém querer escrever um Evangelho segundo Tomé, Judas, Enoque, e aí vai. O que vocês acham? Se fosse hoje, eu diria que era por causa do retorno financeiro, né? Mas acho que não era o caso da época. Mas, boa palavra. O que mais, irmãos? O que você acha? O que vocês acham? Talvez mais pelo contexto histórico, querendo gravar partes da história. Não, nem tanto, Dil, porque eles iam querer remontar a história, mas qual era o propósito de remontar uma história, né? Pode ser, mas eu não consigo enxergar isso. O que mais? Eu acho que eu acredito que seja mais a pessoa que quis fazer isso, eu acho que ela quis meio que impor o ponto de vista dela, sabe? Tipo, porque como o senhor disse, foi bem colocado, os livros apócrifos, eles são repletos de heresias, então, para mim, o que faria sentido, pensando como essa pessoa que foi escrever esse livro, ela provavelmente não tinha coisas que concordava com a Bíblia e ela meio que quis, em contrapartida, apresentar algo que pudesse fazer sentido, só que, como a gente viu, não faz sentido, porque é totalmente heresia. Então, acredito que seja mais essa vontade de impor o ponto de vista da pessoa sobre a Bíblia, entendeu? Uma opção muito útil, Samuel. Parabéns, viu? Não tenha dúvida. Pense assim, hoje os neopentecostais, se eles pudessem escrever uma nova Bíblia, eles escreveriam ou não? Claro. Agora, eles são tão descarados que eles usam a Bíblia distorcendo e as pessoas seguem como manada, mesmo vendo que eles estão usando a Bíblia de forma errada, mas a palavra deles é tão sedutora por causa das propostas que o povo que segue os falsos profetas, que são os neopentecostais, não estão preocupados, porque elas querem um resultado, elas querem o poder, elas querem a autossatisfação. Mas perceba, se hoje um neopentecostal pudesse reescrever alguma coisa, claro que eles fariam. Irmãos, por isso que eles usam de dons. E por isso que eles usam de pseudas profecias. Porque essa é a maneira deles dominarem sobre essa massa. Agora, querem comentar mais alguma coisa? Ou por que alguém faria um livro apócrifo? Alguém tem mais alguma ideia? Talvez para expressar, como falou o rapaz que antecedeu aí, expressar a ideia dele. Talvez, não sei se tinha com a intenção de afrontar os demais evangelhos. Talvez não tinha essa intenção de querer que o livro fosse legítimo pela igreja, que esse livro tivesse autoridade bíblica, né? Mas é aquela questão, né? Ele passou pelo crivo dos patriarcas, da autoridade daquele período. Ele poderia falar, o crivo dele, falar, isso aqui não, isso aqui está descartado. Isso aqui Jesus não recomendou, isso aqui os apóstolos também não citou. Sim. Então, assim, os motivos, de fato, obrigado, viu, Júnior? Obrigado, irmãos. Os motivos podem ser os mais variados, mas, assim, o Tomé falou sobre uma questão que Tomé, historicamente,
tinha esse desejo também do quê? De valores monetários, viu? Tinha a ver com finanças, viu, Tomé? Porque quando chegava alguém dizendo assim, eu estou trazendo, por exemplo, hipoteticamente, tá? A igreja do Novo Testamento, aquela igreja ali dos 100 primeiros anos, sabendo que Bartolomeu, por exemplo, ou que Tomé estava lá na região da Índia. Uma hipótese, tá, irmão? Estou dizendo aqui. E, de repente, eu chegava lá na igreja da Ásia e falava assim, irmãos, eu tenho um evangelho aqui no caso, né, de Tomé. Ele me mandou e eu estou passando para vocês. Então, imagina a comoção que gerava naquela igreja. Esse mensageiro, ele era visto como alguém importante. Então, ele preparava o quê? Aquela comunidade também, muitas vezes, para os seus engodos. Como assim? Ele poderia contar, inclusive, ele está passando uma grande dificuldade lá na Índia, ou lá na cidade que ele está, e eu precisava levantar um grande recurso. E aí, onde surge, historicamente, a gente vai ver nas outras aulas, aquele material chamado Didaquê. O que era o Didaquê, meus irmãos? O Didaquê, na realidade, é uma cartilha onde os pais da igreja primitiva escrevem, dizendo, quando alguém chegar dizendo que é de tal cidade, que veio pregar, que Deus o enviou, e pedir ofertas, não dê a ele, porque é um falso profeta. Né? Nas aulas passadas, eu já apresentei para vocês o Didaquê. Agora não vai dar tempo. Então, percebam... Né? Hã? E daqui uma espécie de jurisprudência. Exato. Era uma cartilha, Júnior, que não era visto como um texto sagrado, mas uma recomendação sábia de quem? Dos pastores daqueles dias, dando uma dica, tomem cuidado com esses lobos. Hoje, o Didaquê, se fosse lido pelos neopentecostais, essas igrejas fechavam. Entendeu? Simples assim. Né? Então, percebam, irmãos, o motivo pode ser para sustentar as heresias, sim, alguém que quer impor uma doutrina errada, pode ser para ter poder, porque também, imagine, eu chego com uma carta do Evangelho de Tomé e digo que Tomé me fez agora ser pastor. Ou seja, os motivos podem ser os mais variados, mas os argumentos internos e externos faziam com que caísse por terra o quê? Aquele texto como um texto fraudulento. Por isso que nesses primeiros 500 anos, eles não tiveram nem espaço, e eles vão voltar a ser citados no século XVI. E mesmo assim a Igreja Católica não ousou colocá-los no cânon do Novo Testamento, graças a Deus que não, tá bom? Já basta o Velho Testamento. Então vamos ler rapidinho aqui, meus irmãos, os demais slides. Aliás, eu vou parar aqui, irmão, já deu a hora. Eu parei aqui, tá? Os apóstolos, tá bom? Para a gente não ir muito longe, porque temos ainda mais uns... Os demais slides, eles... São poucos slides, são 10 slides, nós paramos aqui no slide número 4. Mas eu vou parar por aqui, porque já deu a hora. Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Não, acho que isso aí. Tranquilo, pastor. Então tá bom, meus irmãos. E fazendo uma correção aqui, irmão, sobre o bloco, o livro do Justo Gonzalez, a nova edição, são volume 1 e volume 2, mas no volume 1 contém 5 livros, que são os mesmos livros, e no volume 2 os outros 5. É porque muitas vezes, quando eles fazem uma nova edição, eles unem, né? Então, na realidade, eu até falei errado, o Tomé me ajudou ainda agora, eu agradeço, viu, Tomé? Eu só fazendo essa correção. Tá joia, meus irmãos? E olha, se deliciem em ler, e quem aqui encontrar algum vídeo dessas fontes que eu passei para vocês, que for muito útil, né, passem para mim, porque eu repasso depois como material extra, tá bom? A gente vai trocando os e-mails e os materiais no nosso grupo de WhatsApp. Tá bom, meus irmãos? Tá bom. Fechado, meus irmãos. Boa noite para todos. Graça e paz. Então, uma boa noite para os meus irmãos. Deus abençoe. E até quinta com os irmãos e com as ovelhinhas até amanhã no nosso culto de oração.
Bom Shalom. trabalho. Tchau. Tchau, gente. Boa noite, graças a paz a todos. Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos. Foi um prazer, viu, Samuel? E Igualmente, Juliana, pastor. foi um prazer, viu? Deus abençoe.